E aí? Já até sei. Pois é, Lucas Luciano, ouvinte, eu até estava fazendo dever de casa esse final de semana, né, para tentar sair um pouco do assunto eleição. Eu juro que estava olhando outros assuntos para poder trazer aqui, né, para o nosso ouvinte, falar de Belo Horizonte, falar de Minas Gerais, dos nossos problemas aqui, que não são poucos. Por exemplo, isso eu vou comentar durante a semana ainda, tá? Mas eu ia fazer comentário sobre isso. O CNJ vetando aí um pagamento retroativo de 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais para os desembargadores mineiros. Sim, eles iam receber essa bolada aí, e o CNJ de pagamentos retroativos, né, de anos anteriores, benefícios, tudo isso que desembargadores têm direito, o CNJ vetou. Mas olha o montante, gente, 5 bilhões. Ao longo da semana eu vou entrar nesse assunto, vou falar sobre isso, porque esse benefício também, há notícia que outros, que atingem não só também o TJ não, viu? Parece que outras pessoas aí ligadas ao Poder Judiciário, ao Ministério Público também teriam direito aí, também assinaram documentos nesse sentido para receber pagamento retroativo. Mas isso eu vou falar ao longo da semana, porque hoje, né, a realidade se impõe, né, gente? Não tem como, né? Nós fomos todos ontem surpreendidos pela ficção que virou o Brasil, né? Parece uma ficção, assim. Você pode entrar lá no Netflix, Amazon Prime, HBO Max, que talvez você não vai ver um enredo tão ficcional quanto esse do Brasil, né? O ex-deputado Roberto Jefferson, que tentou ser candidato a presidente da República, teve a candidatura indeferida, foi substituído pelo padre Kelmon. Esse Roberto Jefferson, ontem, aliado do presidente Jair Bolsonaro, aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, várias fotos ao lado do presidente Jair Bolsonaro, ao contrário do que o presidente falou, eles têm várias fotos juntas. Roberto Jefferson, depois de receber uma ordem, né, de prisão, ele estava em prisão domiciliar, recebeu uma ordem para voltar para a cadeia, uma prisão preventiva, ele recebeu a tiros de fuzil e com granadas agentes da Polícia Federal. A gente fala essa notícia, a gente já ouviu ela e leu ela umas 100 vezes, mas toda vez que a gente fala, a gente ainda fica assustado. E aí, outras perguntas que se fazem, né? Como que uma pessoa que está em prisão domiciliar, acho que esse é o grande questionamento, tem tantas armas? Como uma pessoa que diz que tinha 13 armas na casa do Roberto Jefferson, 13 armas. Como uma pessoa em prisão domiciliar tem 13 armas? Né? Granadas, gente, ele atirou granadas. E depois, outro questionamento que fica também, quase que o agente da Polícia Federal que foi lá depois para negociar a rendição para o Roberto Jefferson, quase que ele pede desculpas para o Roberto Jefferson por estar lá para prendê-lo. É uma cena constrangedora para a corporação Polícia Federal. Ok, que eu acho que a polícia agiu correta até certo ponto da abordagem, porque o Roberto Jefferson queria criar uma cena ali. Ele queria sair dali baleado ou talvez até morto, para virar um mártir ali, para mostrar que o Estado estava oprimindo ele. Ele armou tudo ali para ser uma cena que no final revertesse a favor dele e da candidatura de Jair Bolsonaro. Mas, né, o policial não podia fazer aquela abordagem quase que pedindo desculpas pro Roberto Jefferson. Foi constrangedor, né? Tem um vídeo aí circulando aí nas redes sociais. O policial quase que se desculpa para fazer a prisão do Roberto Jefferson. E um terceiro questionamento também sobre esse fato de ontem. Por que o presidente da República, Jair Bolsonaro, destacou o ministro da Justiça para acompanhar esse caso? Por quê? Um caso de crime flagrante, né? Uma tentativa de homicídio. Eu estava escutando aí o nosso comentarista, Rodrigo Aidar, mais cedo, né? Sendo muito preciso, falando que o Roberto Jefferson não foi preso por crime de opinião, igual tem muita gente querendo falar, por emitir opiniões, não. Ele foi preso por estar desrespeitando, ele recebeu uma ordem de prisão por desrespeitar uma série de prerrogativas e de medidas cautelares que ele era obrigado a cumprir estando em prisão domiciliar, né? Ele não podia dar entrevistas, não podia gravar vídeos, não podia fazer reuniões de cunho partidário, receber visitas apenas de familiares, e ele não vinha cumprindo nada disso, né? Ele vinha como aliado do presidente na campanha, orientando o seu partido, PTB, orientando o seu candidato laranja, aí, o padre Kelmon. Ele vinha dando entrevistas,
e vinha gravando vídeo em redes sociais, usando a rede social da filha dele, Cristiane Brasil. Ele vinha usando a rede social da filha dele, inclusive para insultar ministros do Supremo Tribunal Federal, como fez com a ministra mineira Carmen Lúcia no último sábado, né, com palavras lá de baixo calão, agredindo a ministra Carmen Lúcia. Ele foi preso por causa disso, por descumprir as medidas cautelares que cercam aí uma prisão domiciliar. Mas fica esse questionamento, né? Tudo tão absurdo, né? Tão absurdo, da ação dele à conduta da Polícia Federal, que depois ali quase que praticamente pediu desculpas para ele, um agente federal que entrou para negociar a rendição, sendo que ele tinha atirado contra o carro da Polícia Federal, sendo que ele tinha lançado granadas contra agentes federais, ferido 2 agentes federais e quase recebeu um tratamento VIP ali, né? A gente fica lembrando de como a polícia geralmente é truculenta, o que não está correto também, não deve agir assim quando entra em periferias, né? Quando faz outra abordagem com pessoas que não são brancas, não são ricas ou não têm esse status político. Mas é assustador até certo ponto também. Eu estava aqui comentando, né? A Luciana falou, nossa, tô impressionado, tô chocado. Eu falei, Luciana, eu fico assustado, mas ao mesmo tempo também, pelo contexto que a gente vive no Brasil, a gente sabe que isso ia acontecer mais hora menos hora. Tava na cara que isso ia acontecer a qualquer momento no Brasil. E eu acho que o Roberto Jefferson é só um dos vários, aí das várias pessoas que estão nesse nível de loucura. A que ponto chegamos, estão armadas, né? Pessoas armadas com esse nível de cegueira, de fanatismo religioso, político, tudo misturado. Então, eu acho que o Roberto Jefferson pode ser muito bem aí o seu tio do WhatsApp, o seu vizinho, né? O nosso colega de trabalho. Tá aí os Roberto Jefferson espalhados aí, comprando armas, mantendo armas em casa, mantendo esse discurso, tentando desqualificar a justiça eleitoral, tentando desqualificar a urna eletrônica e endeusando uma série de valores equivocados, usando a religião para tumultuar esse processo. E o objetivo final do Roberto Jefferson era tumultuar as eleições de domingo. Ele queria, e ainda quer, né, ainda vai tentar de alguma forma, tumultuar as eleições de domingo. Era esse o grande objetivo dele. E volto a falar, fico, né, assustado vendo aquela cena toda, granada, tiro de fuzil, mas se considerarmos o contexto que temos vivido no Brasil, o que tem sido semeado nesses últimos 4 anos no Brasil, não é totalmente de se impressionar, de se assustar. Eu consigo identificar vários potenciais Roberto Jefferson aí com pessoas que eu convivo e que eu estou simplesmente impressionado como perderam a razão com esse discurso armamentista, com esse discurso fanático, um discurso cego. Então, assim, eu acho que foi péssimo o que aconteceu ontem, né? 2 agentes feridos, mas é apenas um alerta do que pode vir a acontecer, independentemente do resultado no próximo domingo, né? Tem uma parcela da população brasileira, é uma parcela pequena, mas que está extremamente radicalizada, está extremamente cega, fanática e com esse discurso de ódio e o pior de tudo, armada, e sabe-se lá com o quê, né? Quem imaginaria que uma pessoa em prisão domiciliar teria fuzis e granadas, por mais que ele já postou foto, né? Vamos lembrar, postou foto e vídeo com revólver, com pistolas, com fuzis, ameaçando aí. E logicamente é quase que um incentivo para esses outros fanáticos que estão espalhados aí, aquela ação de Roberto Jefferson. E só para finalizar, foi tão assim trágico que aconteceu ontem que num primeiro momento, após a ação de Roberto Jefferson, alguns apoiadores do presidente Jair Bolsonaro saíram em defesa dele. Ontem deu um tilt, né, nessa turma. Exatamente, né? Alguns foram pra rua no Rio de Janeiro manifestar em apoio ao Roberto Jefferson, outros foram nas redes sociais. O vereador aqui de Belo Horizonte, eleito agora deputado federal, o próprio juiz Sérgio Moro qualificou apenas como sem noção num primeiro momento a atitude de Roberto Jefferson e outras figuras que cercam a candidatura de Jair Bolsonaro, o próprio filho do Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, todos tentando aí amenizar a conduta de Roberto Jefferson, até que, enfim, Bolsonaro se manifestou chamando de bandido, jogando para as cobras, né? Jogando do barco, abandonando o Roberto Jefferson. E aí causou realmente um constrangimento para parte dos seus apoiadores que estavam defendendo ele nos primeiros momentos. Vejam você, tinha gente ainda argumentando, tentando defender Roberto Jefferson, mesmo depois desse ataque contra policiais federais.
realmente ainda bem que é a última semana da eleição, ainda bem. Mas o meu temor, Luciana, Lucas, ouvinte, é que isso não vai parar. E eu falo, independentemente do resultado das eleições, ganhe o presidente Jair Bolsonaro, ganhe o ex-presidente Lula, né? Há uma parcela da população extremamente fanatizada, armada e cega para qualquer argumento, que não está disposta a negociar, a dialogar, a conversar, não está disposta, né? Está completamente fanática nesse momento, isso é extremamente perigoso, como a gente viu ontem, né? Espero que esse episódio de ontem, pelo menos, mobilize, assim, ou conscientize uma pequena parcela da população, né? Que talvez estava embarcando nesse discurso armamentista, esse discurso fanático, que pelo menos cause um temor, né? Um freio, né? Que chame aí a razão alguma parcela da população. Mas eu temo que para outra serviu quase que como um incentivo, como a gente viu as reações aí no primeiro momento após esse atentado. É isso, Lucas, Luciana. Só um complemento aqui ao comentário do Murilo, porque a situação de ontem foi tão inacreditável, né? Sobre todos os aspectos, mesmo dentro deste enredo do Brasil que já está fora de qualquer racionalidade há muito tempo. Ontem foi muito interessante acompanhar durante a tarde que perfis que geralmente tendem a apoiar o presidente Jair Bolsonaro durante a tarde buscaram um contorcionismo ali, buscando defender de alguma maneira o Roberto Jefferson, que, vamos colocar aqui, é um aliado do presidente Jair Bolsonaro, ou era até ontem, né, antes de ser enxotado aí das hostes bolsonaristas. Eles buscavam ali um contorcionismo retórico, argumentativo para não, como assim? Polícia Federal está na porta da casa do Jefferson para prendê-lo pelo crime de opinião, que absurdo, meu Deus. Toda a narrativa foi essa durante a tarde inteira. Aí a situação foi escalando, ataca granada, atira com fuzil nos carros da Polícia Federal. E é interessante as pessoas observarem depois as imagens dos carros, porque os tiros foram dados na altura da cabeça, gente. Se esses policiais estivessem dentro dos carros, eles teriam morrido com um tiro na cabeça ou no coração. Então, assim, a mira do Jefferson estava boa, inclusive. Atirou, foi para matar. E são os rombos, né? São tiro de fuzil, né? Tiro de fuzil, né? Não é tiro de espingarda de ar, não. Tiro de fuzil. Vai responder, inclusive, né? Contra agentes da Polícia Federal. Nesse momento, aí já começou ali a dar um tilt nesse pessoal que ficou tentando ali, meu Deus, como assim? Roberto Jefferson, Alexandre de Moraes, meu Deus, censura, nossa, que absurdo. Aí, o toque, talvez o momento ali da virada tenha sido o vídeo do presidente Bolsonaro, quando ele classifica o Jefferson de bandido. Aí sim, quem tinha postado tweet durante a tarde apagou os tweets, né, relativizando a ação contra o Roberto Jefferson. Aí começou não é bem assim, atirou em policial, não pode, realmente, que absurdo, não é? Jogando o Roberto Jefferson aí pras cobras, depois dessa mudança aí de 180 graus dada pelo presidente Jair Bolsonaro, que, vamos lembrar, era um aliado do presidente Bolsonaro. Roberto Jefferson nunca escondeu que defendia o presidente Jair Bolsonaro. A candidatura do próprio Jefferson era para ser uma escada para o Bolsonaro. Não deu certo, Padre Kelmon virou uma escada para Jair Bolsonaro. Vamos lembrar do debate da Globo, né? Aquele auto-intitulado padre, uma figura ridícula, se prestando aquilo para fazer uma dobradinha com o presidente Bolsonaro, o que seria legítimo, mas foi uma candidatura plantada ali para fazer escada para Jair Bolsonaro. E agora tem muita gente mandando mensagem aqui no chat do YouTube, do WhatsApp. Meu Deus, você tentando ligar Roberto Jefferson a Bolsonaro? Sim, porque o Roberto Jefferson se ligava a Bolsonaro. Jair Bolsonaro nunca renegou o apoio de Roberto Jefferson. É muito bom a gente pontuar tudo isso aqui, porque o que aconteceu ontem foi, assim, talvez o ápice do teatro dos absurdos que foi essa campanha eleitoral aqui no país. Felizmente, como disse Murilo, é a última semana, porque, assim, ontem foi o fecho de esterco nessa campanha eleitoral que tá, assim, inacreditável. Ontem foi, assim, foi o concurso, sabe? Não sei o que mais pode acontecer nessa semana, mas, assim, que tenha sido o último episódio da bizarrice que foi essa campanha eleitoral, porque ninguém aguenta mais, sinceramente. Não, perfeito. E me desculpem aí os ouvintes ou internautas que estão acompanhando e falando que nós estamos tentando ligar o Jefferson ao Bolsonaro. Não, nós não estamos tentando, eles são ligados. E isso não tem jeito, gente, né? Claro que o Bolsonaro não endossa essa atitude. Ele manifestou em vídeo ontem que não endossa. Né? Ele falou, não endossa essa atitude de atirar. Isso nós não estamos falando que ele mandou atirar, nem que ele acha bom ter atirado, não. Não é isso. Agora que as campanhas estavam ligadas, que o apoio do Jefferson
e que o Roberto, que estavam próximos, isso é um fato, gente. Isso, sinto muito, você dá murro em ponta de faca, né? Mas vamos lá, vamos seguir com o jornal. Mas vamos lá. E só a última mensagem aqui do ouvinte, lembrando também um caso que eu esqueci também, do cinegrafista da InterTV, afiliada da Globo Atacado. Eu, inclusive, conheço o Rogério, inclusive, eu trabalhei na InterTV lá na região serrana. Toda a solidariedade, inclusive, a ele, espero que esteja bem, parece que ele está bem, o Rogério, é um cara incrível, mais de 30 anos de um baita profissionalismo, cinegrafista premiado realmente, desses caras que colocam o pé na lama, e colocou mesmo, na tragédia da região serrana, foi um dos cinegrafistas que levaram para o país as imagens que chocaram a todos. Então fica toda a solidariedade ao Rogério, que foi agredido por covardes, por pessoas que estavam na porta da casa do Roberto Jefferson para apoiar o Roberto Jefferson. Vamos lembrar isso aqui, estavam aplaudindo o Roberto Jefferson na hora que ele saiu escoltado lá pelos agentes da Polícia Federal, depois de atirar granadas, arremessar granadas e atirar com fuzil contra policiais federais. Toda a solidariedade aqui ao Rogério e à InterTV também. São 9h56. Acelera Band News com o jornalista Eduardo.